boa noite a todos. É uma satisfação, mais uma terça-feira. Vamos dar início aos nossos trabalhos, né? Quem vai dar abertura esta noite é a Rosa, que ela é do obreiro, tudo bem? Ela já veio aqui à casa, está retornando. Com certeza vai trazer um ensinamento ou algo para que a gente possa pensar no nosso dia a dia, colocar em prática. Então, eu agradeço a presença de todos, sejam todos bem-vindos, que possam aproveitar ao máximo essa oportunidade. Agora eu peço a Rosa, por favor, faça a peça inicial e pode dar início. Olá, boa noite a todos. Está todo para ouvir com clareza, mesmo com a máscara? Então eu vou permitir ficar com a máscara, tá bom? Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos, acalmar os nossos pensamentos, pedindo a espiritualidade amiga e principalmente ao Mestre amado para que ilumine a nossa noite de hoje, agradecendo a toda a espiritualidade por desde amanhã preparar esse ambiente para que todos aqui possam receber essas energias benéficas e salutares que tanto equilíbrio nos trazem para a vida. Que além de recebê-las, Senhor, possamos mantê-las durante toda a semana, onde tantas vezes saímos do eixo, mas que os ensinamentos aqui ouvidos e inspirados por Ti possam permanecer durante toda a semana. Que a nossa semana seja repleta de luz, que continuemos no caminho do bem e que sempre possamos contar com a proteção amiga dos nossos mentores espirituais. Senhor, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então, boa noite a todos, mais formal, antes da prece, né? Depois da prece. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da casa, né? Eu já tive a oportunidade de vir uma outra vez aqui para conversar com vocês, explanar um pouquinho de um tema e que sempre, eu sempre falo isso nas minhas conversas, que é sempre mais para quem fala, né, do que para propriamente dito aí para a plateia. Mas que os ensinamentos de Jesus cabem a todos nós, que Jesus é nosso mestre, nosso guia. Então, espero que vocês saiam daqui com pensamentos renovados e sempre com fé e força no objetivo que a gente traz. Bom, eu trouxe um tema para falar com vocês, que é a piedade filial. Esse tema é abordado no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou pegar minha água aqui, que já está secando minha boca. Então, quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente, nesse capítulo especial, a gente encontra sobre honrar a teu pai e a tua mãe. Esse tema é discorrido, né, nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Então, honra teu pai e a tua mãe. Antes da gente entrar propriamente dito no tema da noite, vale a pena nós lembrarmos a respeito de como nós aqui nos relacionamos aqui na Terra. Então, desde o princípio da encarnação do ser humano, nós vivemos em família, né? Então, a gente percebe, e a espiritualidade nos traz, assim como os ensinamentos de Jesus, que o ser humano sempre está em família. Nós somos seres gregários, ou seja, nós dependemos do outro para aprender aqui a viver. E como nós sabemos, estamos aqui na casa espírita, a reencarnação é uma oportunidade que a gente tem de aprender os laços
laços de sangue não necessariamente são os laços espirituais. Então, a gente encontra no Evangelho que o corpo procede do corpo, mas que o espírito já existia. Ou seja, os nossos pais nos permitem uma oportunidade bendita de reencarnarmos nesse planeta. Mas o espírito, não vai dar para falar com a máscara, mas o espírito já pré-existia, né? Nós somos seres espirituais, criados simples e ignorantes pelo nosso Criador, Deus. Então, os pais nos fornecem esse envoltório carnal, né? Então, aí, muitas vezes, a gente com pouco conhecimento acha que eu não pedi para nascer. Eu, em muitas ocasiões, já pensei isso, viu, gente? Não é só para vocês, não. Eu, quando era jovem, virava e mexia, discussão em casa, eu não pedi para nascer. Como a gente é ignorante, né? No sentido de realmente não saber. E depois, estudando o Espiritismo, quando eu tive a oportunidade de iniciar na doutrina, eu passei a entender que eu não só pedi para nascer, como eu implorei para nascer. Hoje nós sabemos que os casais têm poucos filhos e que há uma fila imensa de espíritos querendo reencarnar e não tem essa oportunidade. Então, sim, todos aqui imploraram para reencarnar nesse planeta e com essa família. Porque tantas vezes a gente também olha e fala assim: nossa, eu devo ter encarnado na família errada. Quantas vezes a gente pensa assim, né? Achando que aquela família foi simplesmente um por acaso que eu reencarnei e que, nossa, dei azar de nascer nessa família. E isso é natural, porque todos têm problema familiar, em diferentes graus, em diferentes relações, mas isso faz parte. Quando a gente convive com pessoas, mesmo dentro do nosso núcleo, cada um tem uma individualidade. Nós somos espíritos que já reencarnamos diversas vezes. Cada um tem aqui uma experiência, cada um tem uma vivência. Então, de novo, quando a gente nasce, o corpo é novo, mas o espírito já é antigo. E a gente traz essas vivências na reencarnação, né? Então, a gente vê relatos onde a espiritualidade nos traz que os pais têm a oportunidade de melhor orientar seus filhos na primeira infância, onde o espírito ainda se encontra um pouco adormecido. Quando ele começa a despertar, onde a maioria das vezes há problema, é na juventude, na adolescência, onde o espírito começa a recordar e trazer mais fortemente as suas características. E aí onde há muitas vezes conflitos, né? Então nós precisamos entender que somos espíritos eternos numa nova reencarnação com esse grupo familiar. Os pais nos fornecem o corpo envoltório, mas a gente é um espírito eterno. E muitas vezes a gente ouve assim: a instituição família é formada por espíritos que não são simpáticos. Eu tenho algum karma, algum problema a resolver com esse grupo. E a espiritualidade, no livro dos Espíritos, assim como no Evangelho segundo o Espiritismo, livro dos Espíritos e toda a bibliografia espírita, traz que não é bem assim, que a concepção da família é dada por espíritos simpáticos. Existem casos onde espíritos não simpáticos estão nessa mesma concepção de família, mas a maioria das vezes é a ligação por espíritos simpáticos. Então, se nós fomos escolhidos por Deus para reencarnar nesse grupo familiar e sermos filhos desses pais que nós temos, é porque nós temos deveres
recíprocos. Ou seja, eu tenho algo a resolver com eles, no sentido da progressão e na evolução do espírito. Então, uma comparação muito boa a respeito disso é que nós estamos no grupo familiar correto, onde ali nós iremos encontrar as ferramentas corretas para que nós, ainda diamantes brutos, porque somos criação de Deus, então certamente somos diamantes ainda a serem lapidados, encontraremos todas essas ferramentas para que um dia a gente consiga ser um espírito perfeito. E vocês sabem que para a gente lapidar um diamante é muito difícil, né? Por isso que o diamante é algo tão caro no mercado. E a nossa evolução também não se dá de uma hora para outra, né? Vocês podem observar a natureza não dá passos muito grandes, aos poucos. Quando nós mudamos para a nossa casa, eu falei para o meu marido, eu preciso plantar uma árvore, porque eu não posso desencarnar, né, sem ter plantado uma árvore. E aí liguei na prefeitura, pedi uma mudinha e plantei a árvore, pequenininha. E todo dia eu olhava aquela árvore e nada da árvore crescia. E eu falava para ele, nossa, mas essa árvore não cresce, eu vou tirar, porque... Ele, calma, você precisa ter paciência. E nada dessa árvore crescer. Aí, passados os anos, nós mudamos para lá em 2010. É um IP. Deixa eu tirar o casaco. E quando eu olho o IP, tá enorme. Mas a minha ansiedade daquilo crescer de um dia para o outro era maior ainda. E aí eu falei outro dia para ele, você já imaginou? Eu estava colocando umas mudinhas de orquídea no IP. Eu falei, nossa, né? Eu queria tirar o IP porque ele não crescia. Imagina se agora ele se volta contra mim e derruba um galho na minha cabeça, né? Porque é merecido. Então a natureza também não dá passos grandes, assim como nós também não. Mas cada dia é uma oportunidade de fazermos diferente. Então a nossa família, ela contribui muito nesse papel. Sabemos que a família, ela é a célula de uma sociedade. E se a família não vai bem, se a família tem sido deixada de lado, onde princípios não são ensinados, certamente nós teremos uma sociedade doente. Infelizmente, a gente tem visto bastante isso atualmente. A sociedade está doente porque a célula familiar está doente, que é a família. Então é importante que nós entendamos que é através desse grupo que nós iremos mudar o país, a gente vai mudar o mundo. Então Jesus, através dos seus ensinamentos, quando ele reforça que a gente deve honrar pai e mãe. Quando Moisés recebeu as leis de Deus, já tinha lá, eu até fui checar aqui com meu marido se era o 6º ou 5º mandamento. Não tem importância a ordem, né? Tem importância o mandamento. É o 5º mandamento, honrar a pai e mãe. Por que será que simplesmente não estava como amar pai e mãe? Por que será que está como honrar pai e mãe? Kardec nos esclarece, no Evangelho segundo o Espiritismo, que honrar pai e mãe implica numa obrigação maior do que simplesmente o amor natural de filho para pai e mãe. Junto a esse amor, é importante que nós acrescentemos um respeito profundo por eles, justamente por essa oportunidade de nos dar um corpo, né, de nos dar amor e essa oportunidade de aqui evoluirmos um pouco mais. Então, quando a gente vai procurar o que significa honrar, o verbo honrar lá no dicionário, então honrar significa glorificar, exaltar. Então, nós temos um dever a mais com os nossos pais.
E é aí que é trazido o conceito de piedade filial. Kardec também nos esclarece que honrar pai e mãe nada mais é do que a lei da caridade, né? Do amor e da caridade. Então, tudo aquilo que eu tenho que fazer ao meu próximo, eu tenho que fazer de maneira mais dedicada aos meus pais, né? E não estou dizendo só aqui, na concepção de pais, só que geram um corpo, né? Porque hoje, ainda bem, nós temos uma concepção de família composta por diversos membros, né? Então, filhos que são adotados, concepção diferente de família. Então, é nesse papel de pai e mãe, né? Então, a gente tem esse dever a mais. Então, amar ao próximo. Quando a gente pensa em amar ao próximo, quem é o próximo mais próximo? A nossa família. E muitas vezes, a gente é muito negligente com o tratamento com os nossos pais, né? Principalmente quando a gente tem uma certa maturidade, nós costumamos achar que os nossos pais não sabem mais nada, né? Que eles são obsoletos, que a gente sabe tudo. Principalmente quando a gente está naquela fase jovem, achando que a gente sabe tudo sobre o mundo e os pais não sabem nada, né? Então, é importante que, quando eu penso em praticar a lei da caridade, eu comece dentro de casa, olhando os meus pais de maneira caridosa e entendendo também que eles são seres falíveis, assim como nós somos. Nós erramos. Todos aqui erram. E ser pai e mãe é uma responsabilidade muito grande. E que não tem um manual, faça isso, siga isso. Então a Natura tinha uma propaganda que ela falava assim: quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então realmente, nós não somos pais, eu e meu marido, mas ser pais, as pessoas vão aprendendo a ser pais, né? Aquele espírito que vem ali, a criança que tem as suas dores, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, isso demanda esforço, isso demanda dedicação e muitas vezes cansa. Mas nós, quando crescemos, a gente esquece de tudo isso e acha que isso simplesmente é obrigação dos nossos pais. É claro que os pais têm uma responsabilidade muito grande naquele espírito que ele concebe, né? Nos filhos que Deus confiou a eles. Sabemos também que tem pais que negligenciam essa função, mas não cabe a nenhum de nós criticarmos os nossos pais por isso. Cabe a Deus a fazer essa orientação e realmente não julgá-los, mas cobrá-los dessa atividade que lhe foi confiada. Ninguém aqui tem o direito de apontar o dedo ao seu pai, né? Nossa, você não fez isso. E a gente traz muitos traumas, né, de infância. Outro dia eu estive com umas amigas e ela falou assim: olha, todo mundo tem trauma. Eu tinha trauma porque não tinha dinheiro para comprar lanche, e eu já vi pessoas que tinham trauma porque a mãe nunca preparou um pão com manteiga para levar porque comprava lanche. Ou seja, a gente sempre tem alguma coisa para reclamar, né? Então não cabe a nós fazermos esse julgamento, porque a gente adora julgar o outro, mas não olha para si mesmo. É muito mais fácil olhar o erro do outro do que fazer uma análise interior e ver que, nossa, eu também tenho meus pontos de melhora. E aí eu pergunto para vocês: será que, como pais, nós teríamos feito melhor ou pior que os nossos pais? Será que eu estou sendo melhor pai, melhor mãe do que meus pais foram? Eu acredito que todo mundo que se coloca nessa função de trazer ao mundo um espírito para evoluir, sempre pensa em dar o seu melhor.
Mas muitas vezes, dando o nosso melhor, a gente acaba errando também. Porque somos falíveis. Todos somos falíveis, né? Então, quando a gente fala de piedade filial, é trazer essa conscientização mais direcionada a essa gratidão que devemos ter aos nossos pais. E aí o Kardec, ele nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo algumas ideias que fazem a gente se colocar no lugar e falar: o que eu estou fazendo realmente? Então, como eu falei para vocês, não basta simplesmente amar nossos pais, né? A gente precisa dar toda a assistência a eles. E é principalmente no momento onde eles estão mais frágeis é que nós temos dificuldades de lidar. Então, é aquele pai que está com problema de saúde, que muitas vezes os filhos: eu não posso faltar do trabalho, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas quantas vezes esses pais deixaram as suas obrigações para cuidar da gente? Quantas vezes eles abriram mão da sua liberdade para que a gente pudesse estar aqui? Tenho certeza que diversas vezes. Porque o ser humano, como vocês sabem, ele é dependente. Bom, hoje a gente tem visto ainda dependente até os 30, né? As pessoas têm ido para a faculdade e voltam para a casa dos pais, então continuam dependentes com 30 anos. Algum tempo atrás era menos, mas o ser humano ainda depende muito. Se você for pensar num filhote de um animal, por exemplo, eu vejo muito lá em casa filhote de rolinha, em 2, 3 dias, uma semana, o bichinho sai voando. E a gente, em 2, 3 dias, o ser humano continua lá, 100% dependente dos seus pais. Então, só que quem é pai e mãe sabe o trabalho e todo o amor incondicional que é se dedicar a um filho. Então, é importante que quando nossos pais estão nessas condições, e mesmo antes de chegar nessas condições, que a gente sempre tenha um carinho a mais, uma dedicação a mais, paciência. Porque a gente começa a divergir dos nossos pensamentos e acaba sendo desrespeitoso. A gente acaba sendo ingrato. E Kardec diz assim, em uma dos seus pensamentos, que o que a gente faz para os nossos pais são apenas os juros que a gente está pagando de uma dívida infinita. E ele fala assim: quantas vezes nossa mãe teria cobrado o leite que nos deu? Quantas vezes nossa mãe nos teria cobrado as noites que passou em claro? E a gente não lembra disso, né? A gente esquece quando o pai está dando aquele problema, liga lá, reclamando das coisas. E a gente esquece que se dedicou muito tempo para que nós estivéssemos aqui hoje, né? Para que a gente estivesse nessa posição que estamos. Então, além do necessário que nós devemos fornecer aos nossos pais, é importante que a gente também permita pequenas alegrias, cuidados amorosos, que sejamos mais amáveis com eles, ter um repouso na velhice e cuidado. A minha mãe vive falando: o pai e uma mãe cuidam de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de uma mãe. Então você já deve ter ouvido isso antes. E é claro que a gente sabe que tem filhos que negligenciam esse cuidado com seus pais. Que todos aqui não sejamos esses filhos, mas sim aqueles que façam aquilo na medida que puderem. Porque muitas vezes a gente só permite o necessário. Eu vou ficar com meu pai e minha mãe aqui para que eles não passem fome. E aí a gente deixa o pior cômodo da casa para eles, as piores roupas, os piores locais. E a gente esquece que a gente está ensinando os nossos filhos também a fazer isso. Então, o que será que a gente tem ensinado também a esses espíritos que
nos foram confiados? Será que a gente tem ensinado realmente essa piedade filial ou a gente tem ensinado o contrário? E principalmente quando a gente fala em recurso financeiro, ninguém quer gastar. E quando a gente chega na velhice, infelizmente, grande parte da população, vou falar brasileira, não faz um planejamento. Sem contar que o benefício que a gente recebe não dá para nada, né? Então a grande maioria recebe um salário mínimo. E medicamento, vocês sabem, extremamente caro, plano de saúde. E aí fica, eu não tenho recurso. Eu não tenho recurso. E a gente esquece também que talvez a posição, o crescimento que a gente teve como profissional, financeiro, foram eles que nos promoveram. Foram eles que nos deram subsídios para que a gente chegasse aqui. E que tantas vezes a gente fala, eu consegui. É claro que tem todo o esforço da pessoa, a dedicação, mas certamente você teve um subsídio, um suporte, nem que tenha sido uma casa para morar, um lar. E a gente esquece disso e não quer, muitas vezes, retribuir. E aí vocês podem também pensar o seguinte, nossa, hoje tem o entendimento que eu teria feito em relação aos meus pais e infelizmente eles já estão no plano espiritual. Mas sempre é uma oportunidade para a gente oferecer também aos nossos pais desencarnados esses sentimentos que hoje, com entendimento, teríamos feito diferente, mas oferecer oração, pedir a Deus a oportunidade de estar com eles novamente e que eles tenham a compreensão de que a gente agora é diferente, porque muitas vezes a gente toma uma ação lá no passado, mas com aquela consciência que a gente tem no passado. Faz quando a gente olha agora no presente e fala, eu teria feito diferente. Mas com as condições que você tinha naquela época, talvez você tenha achado que tenha sido a melhor. E esse é o objetivo de estarmos aqui reencarnados, não é? Aprender com os nossos erros a fazer diferente e melhor a cada dia. Então, por mais que tenhamos problemas, mágoas dessa relação que muitas vezes acaba sendo dolorosa, faz parte também do nosso progresso. Todos aqui que vieram reencarnados, como estamos reencarnados, fez essa programação com aquele grupo familiar e com as tarefas que deveríamos desempenhar junto àquele grupo. Cada um tem o livre-arbítrio para seguir, mas também seremos cobrados do que a gente faz com esse livre-arbítrio, né? Então, que a gente possa fazer o melhor para os nossos pais, porque só assim, Jesus já dizia que a gente ia ter uma visão, uma vida mais dilatada na Terra, se nós honrássemos nossos pais e nossas mães, justamente por entender essa gratidão e o papel dessas individualidades no progresso do espírito. Porque vocês imaginem se nós não tivéssemos essas figuras, esses seres que se dispõem a promover a vida e dar a oportunidade a tantos espíritos que necessitam ainda de reencarnação, como nós todos aqui, né? Imagina se todo mundo falar, não vou ser mais pai, não vou ser mais mãe. Como que fica a evolução ainda nossa, né? Que nós ainda precisamos dessa vivência no corpo, de novo, com as ferramentas para lapidar o diamante que somos, mas ainda continuamos muito brutos. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais coisas para a gente conversar. Então, gente, eu sei que muitas vezes esse convívio não é muito amistoso. Mas se a gente relembrar os ensinamentos do Mestre Amado, veremos que a gente tem essa oportunidade de fazermos diferente nessa relação. Cada um dentro das suas limitações, mas fazendo o seu melhor.
Nós não seremos perfeitos do dia para a noite. É um dia após o outro. Uma criança não é alfabetizada nos primeiros anos de vida. Ela leva um tempo para ser alfabetizada. Então a gente está falando de habilidades. Vocês imaginam quando são habilidades morais que devemos desenvolver? Nós ainda trazemos muito egoísmo no nosso coração, trazemos muitas dificuldades, mas muitas oportunidades para fazer diferente. Então que cada um daqui possa sair hoje com a meta de ser melhor para o próximo e nunca esquecer que o próximo está muito mais próximo que a nossa família. Ter aquele cuidado especial com os nossos pais, uma delicadeza maior, porque tantas vezes a gente acaba sendo mais delicado fora e super bruto em casa. Porque em casa, na família, a gente não usa muitas máscaras não. A gente usa mais máscara no trabalho, com os amigos, mas no núcleo familiar a gente é o que é. Então que façamos esse convívio de uma forma mais pensada, mais equilibrada e menos animal, né? Porque muitas vezes a gente não tem filtro nenhum em casa e acaba seguindo aquele instinto. Então que vocês possam chegar em casa, dar aquela atenção aos pais, a quem tiver os pais em casa, dar uma ligada para os pais e dizer o quanto vocês o amam. Porque essa oportunidade de dizer que o ama, muitas pessoas não têm. Hoje faz 38 anos que meu pai voltou para o plano espiritual. Então eu era uma menina quando ele partiu. E, infelizmente eu não tive um convívio com meu pai, né? Eu era simplesmente uma criança, ainda sabia pouco da vida. Mas com a minha mãe, eu pude desenvolver uma relação mais amistosa. E permitiu Deus que até hoje eu tenho ela comigo. Nós temos as nossas desavenças? Sim, temos. E foi através do momento de fraqueza e de perda de saúde que ela teve que nos aproximou. Então ela ficou doente e eu aí passei a cuidá-la. E foi muito benéfico, principalmente para mim, porque eu pude rever de maneira assim tão diferente que ela também tem as suas questões, ela também tem as suas limitações, assim como eu também tenho. E que talvez se não fosse esse momento da perda da saúde, porque muitas vezes a gente fala, nossa, né, perdeu a saúde, o que eu vou fazer? E a gente se desespera. E que permitiu esse reajuste entre nós duas. Então eu agradeço muito essa oportunidade, porque com meu pai eu lembro pouquíssimas coisas. Então que todos aqui, aqueles que seus pais estão no plano espiritual, façam uma prece sentida, porque certamente, aonde quer que eles estejam, eles receberão de maneira muito grata todo esse amor que você está dispensando. Então, muito obrigada, que vocês possam ir para casa mais tranquilos, mais felizes e colocar na cabeça de vocês que a gente só vai fazer desse mundo melhor a partir do momento que nós sejamos pessoas melhores. Que o Mestre amado ilumine o coração de todos e os guie durante todos os dias. Que assim seja. Muito obrigado, Rosa, pelos seus ensinamentos, pelas palavras, pelos seus exemplos, que a gente possa também colocar, né, esses ensinamentos na nossa vida e fazer as melhores e as transformações necessárias. Esteja sempre bem-vinda, a casa está sempre de portas abertas. Então, nesse momento, meus irmãos, estamos encerrando essa primeira fase. Vamos agradecer por essa oportunidade. Vamos agradecer os ensinamentos recebidos. Vamos continuar agora em prece
enquanto nossos irmãos passistas se reúnem, e que possamos receber as benesses do passe para podermos levarmos para o nosso dia a dia. Mas para isso devemos estar com o coração aberto, bem dispostos a receber todas essas benesses que já foram preparadas para nós. E ao sair lá fora, que possamos modificar os nossos atos para que isso perdure por mais tempo. Assim retornamos para nossos lares mais tranquilos e serenos. Que assim seja.